Olá, tudo bem com você? Vamos à recapitulação de mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos estudando aqui o livro de Josué e nessa semana o tema foi inimigo íntimo. Tema muito bom, muito apropriado para variar, né? E tem sido toda semana aqui um aprendizado tremendo a lição da Escola Sabatina. Mas antes de nós iniciarmos o estudo, deixa eu lembrar você de que eu sou um apoiador deste ministério aqui, ó, Child Impact Brasil. Na verdade é um ministério mundial e temos aqui no Brasil também o braço, né, desse ministério, que é uma bênção, né? Eu fiz uma live, estive lá na sede aqui em São Paulo, na capital de São Paulo. Estive lá na sede, gravamos uma live. Se você não assistiu ainda, está no meu canal, procura aí, Child Impact, protegendo nossas crianças. Diga não ao abuso infantil, até que toda criança seja livre. É o Ministério de Apoio da Igreja Adventista. E os Ministérios de Apoio são aqueles que, embora não estejam ligados diretamente à instituição adventista, eles trabalham de braços dados, apoiando, alinhados com a filosofia da igreja. E esse aqui é um desses ministérios que merece todo o nosso apoio, toda a nossa consideração. E você pode colaborar. Procura lá no Instagram, Child Impact Brasil. Você vai descobrir então como pode ajudar esse ministério, como pode ajudar essas pessoas que se doam para esse trabalho, que merece todo o nosso apoio, nossas orações, porque lidam com os mais frágeis da sociedade, que são as crianças, né? As pessoas mais frágeis, mais desassistidas muitas vezes. O horário é muito importante, mas vamos também fazer alguma coisa mais concreta no sentido de apoiar esses ministérios, como esse aqui, esse Ministério de Apoio, né? Child Impact. Vamos lá então, o inimigo interno, o verso principal da lição é Jeremias 17:10, que diz assim: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então veja que a lição ela trabalha com a ideia de um Deus que conhece as intenções, um Deus que conhece os pensamentos. E note, o tema aqui tem que ver com o inimigo interno, né? Então nós vemos ali um gigante com um raio no peito, né? E ali um homem menor, mas com o coração no peito e por trás dele o leão, de novo, né? O leão o defendendo. Então não importa o tamanho do gigante, não importa quem seja, você pode vencê-lo com a ajuda do leão, ainda que esse gigante seja você mesmo, ou a sua natureza pecaminosa, suas tendências, seus vícios, né? Note que o inimigo na parede ali projetado é uma projeção do próprio homem que está ali em pé, né? Com o coração no peito, veja só. Então, se é uma projeção dele, é o inimigo interno. A lição trata disso, né? E somente com a ajuda do leão mesmo, com Jesus no nosso lado, na nossa causa, né? É que nós poderemos derrotar os inimigos externos e também os inimigos internos. Nós mesmos. E frequentemente se diz, né, que o pior inimigo do ser humano é ele mesmo, né? Somos nós, nossa natureza pecaminosa, nossas tendências, nossas inclinações. Então não nos esqueçamos, né, de que Deus, ele vê tudo. Não podemos enganar Deus, não podemos fingir nada para Deus, porque Deus, ele conhece nossas intenções, conhece nossos pensamentos mais íntimos, conhece a nossa vida mais do que qualquer outra pessoa e nós mesmos. Então temos que orar como Davi, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, Tu que me conheces tão bem, melhor do que qualquer outro, melhor do que eu mesmo, ajuda-me a vencer o inimigo interior. O inimigo interno, como diz a lição, né? Aqui na abertura diz assim, que o maior desafio que estava diante deles não eram as muralhas fortificadas das cidades cananitas, nem sua avançada tecnologia militar, os carros de ferro, por exemplo, né? Mas a vontade obstinada de indivíduos dentro do seu próprio acampamento de ignorar intencionalmente as instruções do Senhor. Então, a lição dessa semana, ela trabalha com essa verdade, com a constatação dessa verdade, que muitas vezes os piores inimigos não são aqueles que atacam a igreja, aqueles que têm seus canais aí para difamar, para caluniar, fazendo assim o trabalho do maligno, que é o pai da mentira, que é o acusador dos irmãos, né? Muitas vezes o problema maior está aqui dentro mesmo, né? Na murmuração, na crítica, naqueles que pertencem à igreja, mas que não trabalham para o bem dessa igreja, para a unidade da igreja, aqueles que muitas vezes estão trabalhando contra, estando dentro. E, como é o caso de Acã, né, como a lição trata desse personagem bastante aqui,
E nós mesmos, né, nossos problemas internos, né, que temos que resolver com Jesus. Então, vamos lá. Violação da aliança, parte de domingo, né? E aqui nós vemos então a quebra da aliança, roubo, mentira, infidelidade e a autoconfiança, né? Josué 7, a lição dedicou um bom tempo aqui para estudar lição Josué capítulo 7 e também Josué capítulo 8, uma parte dele. E aqui é dito que Josué 7 ele está escrito na estrutura de um quiasma. Lembra? Quiasma na escrita, né, na literatura hebraica, é uma estrutura de construção de texto que faz assim: as extremidades se assemelham e à medida que você vai caminhando para o meio do texto, ali no meio está a coisa mais importante. Nós temos vários quiasmos na Bíblia. O Apocalipse foi escrito numa estrutura de quiasmo, em Daniel encontramos isso, nos Salmos também. É uma forma de na literatura hebraica, dar valor para aquilo que é o mais essencial ali no texto, que está no centro. E aqui, no quiasma de Josué 7, nós encontramos o seguinte tema, né? O segmento central e culminante dentro dele corresponde à questão de por que os israelitas fracassaram em sua primeira tentativa de conquistar Ai. Veja, os israelitas estavam muito autoconfiantes, porque eles haviam derrotado a cidade de Jericó, fortificada, murada, armada, e eles venceram. Claro, evidentemente que com a ajuda de Deus. Agora eles estavam diante de um inimigo não tão poderoso, a cidade de Ai, e foram assim autoconfiantes, nem oraram, nem pediram a Deus proteção, força, e foram achando que a vitória seria fácil, mas não deu certo. E até é fácil lembrar da derrota, porque ai deles, né? Ai, não foi fácil, né? Na verdade voltaram humilhados, né, dessa incursão fracassada. E isso nos ensina muito sobre a questão da autossuficiência e de confiarmos em Deus. Você confia em Deus para enfrentar suas lutas? Você, quando faz alguma coisa para Deus, por exemplo, dá um estudo bíblico, prega na igreja, canta para louvar a Deus, você ora antes, você entrega isso nas mãos de Deus? Deveria assustar um pregador a ideia de ir para o púlpito sem orar, sem pedir que os anjos de Deus, que o Espírito Santo o acompanhe e o use na pregação, porque ali diante dele, meia hora, 40 minutos, uma hora que seja, você tem a salvação ou a perdição de pessoas sendo decididas. Né? A salvação ou a perdição delas sendo decididas. E é um momento muito solene. Portanto, é preciso que haja realmente oração para fazer isso. Para dar um estudo bíblico, você vai e faz isso automaticamente ou você entrega nas mãos de Deus aquelas pessoas por quem você tem orado e com quem você tem estudado a Bíblia? Sempre temos que orar, sempre temos que confiar em Deus. Para gravar esses vídeos aqui, para produzir conteúdo, eu oro a Deus, eu peço que Ele me ilumine, me ajude, para que as palavras que eu gravo aqui sejam as palavras que Deus quer dirigir às pessoas. Eu não sei o que você está enfrentando aí do outro lado da câmera, do outro lado da tela, né, na sua tela, mas eu sei que Deus pode usar as palavras de um servo dele para confortar, para animar, para admoestar muitas vezes, né, para repreender também. Então, nós não podemos fazer como os israelitas nesse momento que fizeram, ir na autoconfiança, já tenho experiência, já sei o que eu faço, eu confio na minha habilidade, na minha inteligência. Não deve ser assim. Nós temos que sempre depender de Deus, sempre ir na força do Senhor, contando com a sua ajuda. É isso que a lição nos ensina logo de início, né? Que eles foram derrotados por sua autoconfiança e pela não dependência de Deus. Houve duas razões principais para a derrota de Israel pelos habitantes de Ai. O pecado de Acã, já vamos explorar um pouco mais também esse assunto aqui, e a confiança excessiva dos israelitas em sua própria força. Esta última os levou a negligenciar a consulta à vontade do Senhor, antes do ataque contra Ai, e subestimar a força do inimigo. Aqui a lição também traz algumas questões mais ligadas à própria gramática hebraica, né? Então diz aqui que toda a nação foi responsabilizada pelo pecado de alguns, né? E diz aqui que no verso 11, o advérbio hebraico kam, traduzido como até e também, né? Primeiro é usado o termo mais comum para pecado, kata. Então o ato da transgressão é descrito por 5 pecados mais específicos, introduzidos pelo advérbio kam. Abar, também traduzido como atravessaram ou transgrediram. Depois, até mesmo tomaram, lakak,
das coisas entregues à destruição. Lembra da capa, do ouro e da prata? Herem. Também roubaram Ganabe, também enganaram Kakashi e até mesmo colocaram Samu, o Herem roubado, entre as suas coisas. Aqui mostra que eles tentaram, né, Acã e outros aí tentaram omitir o pecado, tentaram esconder o pecado, mas como a lição mesma diz, de Deus nada se esconde, Deus sabe, né? E o pecado ali acobertado, ele acaba minando a força do povo, acaba sendo uma maldição para o povo. Pense nisso na igreja também, né? De que formas as comunidades podem sofrer por causa de ações erradas de indivíduos dentro da própria comunidade? Além da fragilização, né, por causa do pecado, nós temos também o mau testemunho, né? Imaginem pessoas que no sábado estão na igreja, de terno e gravata, bonitinhas, mas durante a semana estão ali praticando corrupção, praticando a mentira, sendo desonestas, sendo pessoas intragáveis, que não tratam bem os outros. O que isso diz a respeito do evangelho e da própria igreja? É isso, né? Então, se houver pessoas que vivem um cristianismo de fachada, elas vão testemunhar mal em relação a Deus e à própria igreja. Isso é algo muito sério e devemos pensar sobre isso, né? Segunda-feira, o pecado de Acã. E aí nós temos aqui, percebemos no texto, né, que Deus deu tempo para que ele mesmo confessasse seu pecado. Aqui nós temos até tipologicamente falando, uma representação do próprio juízo de Deus, né? Para que haja condenação, finalmente, Deus terá dado muitas oportunidades para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas repensem seu caminho, para que as pessoas voltem atrás de sua conduta pecaminosa. Aconteceu com Acã. A gente vê aqui um processo em que Deus vai trabalhando com aquela pessoa, né, com aquele homem, para que ele se arrependesse, para que ele confessasse seu pecado, para que ele pudesse ser, então, perdoado. Mas a gente vê que ele vai endurecendo o coração e ele não aceita realmente a confessar o pecado, admitir o seu pecado. Ele permitiu um intervalo de tempo entre o anúncio do procedimento e sua aplicação, no caso Deus permitiu, e o que deu a Acã tempo para pensar, arrepender-se e confessar o seu pecado. O leitor quase consegue sentir a tensão quando Deus se concentra em Acã. Quem não se surpreenderia com a obstinação do homem em esperar que ele pudesse passar despercebido? Nada é escondido aos olhos penetrantes do Senhor, que sabe o que está escondido no coração. Agora tem um detalhe, né? Quando Josué se dirigiu a Acã, ele disse, meu filho, meu filho. Olha que interessante, né? É a mesma forma de Deus se expressar quando fala com os pecadores. Meu filho, o que você fez? Meu filho, pensa no que você está fazendo. Meu filho, que caminho é esse que você está seguindo? Meu filho, volta atrás, se arrepende, pede perdão. Aqui nós vemos então uma expressão bondosa, né? Mesmo para com um pecador transgressor direto da ordem de Deus, né? Porque Deus disse que daquela cidade nada deveria ser poupado, né? Nada deveria ser preservado, porque ela tinha sido dedicada à destruição, né? Porque é símbolo do pecado, da maldade, da corrupção. E nós vimos como os pecados dos cananitas realmente eram absurdos, né? Terríveis. E Deus não queria que o povo de Israel não tivesse relação nenhuma com essas práticas pecaminosas, nem com aquilo que simbolizava essas práticas. E, no entanto, Acã, ele deu ouvidos, vamos colocar assim, à sua cobiça, o seu pecado interno. A cobiça é algo que está lá no coração, na mente das pessoas, guardada, né? Dificilmente a gente consegue ver isso, como outros pecados são mais aparentes, mas ela está lá corroendo, carcomendo a vida espiritual. E Acã então deu vazão à sua cobiça. Aqui a lição traz um texto de Ellen White, no Desejo das Nações, página 276, já que Josué usou essa expressão terna, né, meu filho, Ellen White diz aqui que Jesus denunciava sem temor a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade, mas tinha lágrimas na voz quando fazia suas esmagadoras repreensões. É difícil até de entender isso, né? Como é que pode lágrima na voz, né? Mas você imagina então Jesus dizendo aquelas palavras duras para as pessoas, mas mesmo assim falando de forma terna, de forma a que elas pudessem repensar, se arrepender, confessar e ser perdoadas. Então Jesus repreendia a incredulidade, a hipocrisia,
ao pecado, mas com lágrimas na voz, porque ele sabe que o pecado nos machuca, nos faz sofrer e finalmente, se não for confessado e arrependido, nos fará, né, perder a salvação. Então é isso. A igreja, ela tem esse processo chamado de disciplina, né? Disciplina eclesiástica, que deve ser levado a sério, porque muitas pessoas só percebem o caminho perigoso que estão trilhando quando elas são confrontadas com esse pecado aberto, com esse pecado que causa opróbrio, com esse pecado que acaba manchando o nome de Deus da igreja. Então a disciplina tem que ser executada, que pode ser uma disciplina ou pode ser até uma remoção eventualmente do rol o nome da pessoa do rol de membros, né? O que não quer dizer que ela tem que ser ignorada, tem que ser agora tratada como uma leprosa, um pária na sociedade. Pelo contrário, essa pessoa que foi removida ou disciplinada tem que ser tratada como meu filho, tem que ser resgatada, trazida de volta. A disciplina tem que ser sempre redentiva, não punitiva. Muitas vezes a pessoa está sendo punida já pelas consequências do seu pecado, como do adultério ou do roubo. Alguns vão presos, né, quando transgridem leis humanas, mas a igreja deve disciplinar para redimir, para que a pessoa acorde do que está fazendo e possa mudar de vida. É nesse sentido. E a gente vê aqui que tentaram, Josué, tentaram salvar aquele homem, mas não teve jeito, né? A lição de terça-feira fala das escolhas fatais. Então ele usou a liberdade de escolha dele de forma equivocada e acabou com isso se perdendo, né? Bem, a lição até faz aqui uma comparação com a atitude de Adão e Eva, né? A palavra de Acã, em Josué 7:21, as palavras de Acã lembram a queda de Adão e Eva. A mulher viu, de novo aqui o autor traz palavras no hebraico para fazer esses paralelos, né? A mulher viu, Ra'á, que a árvore era desejável, Hamad, e finalmente tomou Lakak de seu fruto. Em sua confissão, Acã admitiu que viu, Rahá, no saque um belo manto de Sinar, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. Ele então os cobiçou, Hamad, e tomou Lakak. Assim como no caso de Adão e Eva, a escolha de Acã revela que o pecado da cobiça é o pecado da incredulidade, a qual suspeita de que Deus não deseja o melhor para suas criaturas e esconde delas alguns prazeres requintados que pertencem apenas a Ele mesmo, né? Então veja, infelizmente quando Eva cobiçou a árvore, e não o fruto daquela árvore proibida, mas não só isso, né? Quando ela deu assim ouvidos à voz do inimigo que prometeu o que não podia cumprir, ela desconfiou de Deus. Ela achou que Deus estava escondendo dela alguma coisa superior, melhor, mais prazerosa, quando na verdade Deus estava poupando seus filhos recém-criados do mal, daquilo que traria sofrimento, como de fato trouxe. Então a cobiça, ela tem esse aspecto maligno, né, de você achar que a grama do vizinho é mais verde do que a sua, né, como diz a expressão popular, de que aquilo que você não tem é melhor do que você já tem, quando na verdade o que a Bíblia traz para nós é contentamento, né? Seja feliz, seja contente com o que você tem. Não é pecado você ter boas ambições, aspirações, mas cobiçar o que não é seu, achar que você não tem aquilo, então por causa disso você não é feliz, é um erro, né? E a cobiça leva ao pecado. Olha o que aconteceu com Acã. Aqui traz a descrição do que ele roubou, né? Ouro, prata e aquela capa egípcia. Alguns, atualizando ali os valores, chegam à cifra de quase 500 mil reais para o ouro e a prata. Fora a capa babilônica que a gente não sabe quanto custava, né? Mas devia ser algum artigo também bastante caro, porque ele leva e esconde aquilo. Então ele roubou realmente uma quantia significativa, mas o pior não foi o valor, mas sim a atitude, né? De ele fazer algo totalmente contrário à palavra de Deus. Se Deus falou não pegue, não pegue. Se Deus falou não vá, não coma, não beba, não vista isso, não ouça aquilo, não faça isso. Guarde esse dia, não faça desse jeito, se relacione dessa maneira. Nós, seres humanos, que confiamos em Deus e sua palavra, devemos obedecer estritamente aquilo que foi revelado. Pode parecer pouca coisa, mas na verdade esconder esses artigos preciosos mostrava que o coração de Acã, o seu inimigo interno, realmente estava longe, muito longe de Deus. Tanto é que ele não voltou mais, né? Ele não se arrependeu. E a lição faz uma comparação, um paralelo interessante aqui entre Raabe e Acã. Achei bem interessante isso aqui, né? Porque veja só, além da alusão à queda humana, o texto de Josué destaca o forte contraste entre as atitudes de Raabe e Acã.
Ela levou espias para o telhado e os escondeu dos soldados. Ele tomou coisas condenadas e as escondeu de Josué. Ela mostrou gentileza aos espias israelitas e os ajudou a garantir a vitória. Ele trouxe problemas a Israel por sua ganância e garantiu a derrota. Ela fez uma aliança com os israelitas. Ele quebrou a aliança com Yahvé. Raabe salvou a si mesmo e sua família, e eles se tornaram cidadãos respeitados de Israel. Acã condenou a si mesmo e sua família à morte e se tornou um exemplo de vergonha. Isso me fez pensar no seguinte: há pessoas que acham que pelo fato de ter nascido na igreja, de serem segunda, terceira, quarta geração de adventista, o que é uma bênção, obviamente, né? Mas acham que por estarem na igreja, por serem de uma linhagem adventista, de uma linhagem cristã que seja, eles já estão garantidamente salvos ou numa condição melhor que a dos outros. Não se esqueça, Acã era um israelita, Raabe era uma pagã. Acã, israelita, hipócrita, cobiçoso, pecador, não arrependido, perdeu-se. Raabe, uma pagã, prostituta, pecadora, se arrepende, é salva e pertence ao povo de Deus. Então cuidado de achar, como os fariseus, de que você, por pertencer a um movimento religioso, por pertencer a uma linhagem, por ser talvez um líder da igreja, você tem vantagens. Na verdade, ser um líder da igreja é um privilégio, mas também envolve responsabilidades muito sérias. A quem muito foi dado, muito será cobrado, não é verdade? Então, há muita gente que está aí fora hoje, em Jericó, em outras cidades, né? Vamos em Babilônia mesmo, né? Sai dela, povo meu, Apocalipse diz. Há muita gente que está lá no engano, mas que tem um coração sincero e no momento certo vai ouvir a voz de Deus os chamando. Vão aproveitar a oportunidade de salvação. E infelizmente tem muita gente dentro hoje que é como Acã. Está ali, entre o povo de Deus, está ali, talvez frequentando a igreja, os cultos, mas na verdade o coração longe de Deus, e no momento em que o pecado se mostrar, elas vão afundar de vez. Então, linhagem, DNA, posição, essas coisas não são garantia nenhuma de salvação. Quem salva é Jesus Cristo, a graça dele, e ela alcança todos. O que precisamos fazer é boas escolhas, não escolhas fatais, tá? É só um detalhe, essa letrinha bonita aqui não é minha, tá? Essa letrinha linda aqui é da minha esposa, né? Ela estuda comigo, né? Então quando você vê letra feia aqui é a minha, tá? A letra bonita é a dela. Muito bem, vamos lá. Quarta-feira, porta de esperança. E aí, nós vemos aqui que Deus, tudo Deus faz que coopera para o nosso bem, né? Tudo que Deus faz coopera para o nosso bem. Josué 8, 1 a 29. O que essa história nos diz sobre como Deus pode transformar nossos piores fracassos em oportunidades. Depois que o povo se arrepende, claro, tiveram uma derrota vergonhosa, mas entenderam o que tinha acontecido, o povo se consagra, o povo se arrepende, e aí a vitória é concedida a eles. Não por suas forças, de novo, né? Mas por Deus. Deus concedeu-lhes a vitória. Josué 8,7 deixa claro que não foi a estratégia que trouxe a vitória, mas seria o próprio Senhor que concederia a vitória e entregaria a cidade de Ai aos israelitas. Ao lado de Deus, seguindo sua orientação, nós temos a vitória, né? Essa foi a segunda vez que Deus falou em todo o capítulo depois que ele deu a estratégia em Josué 8,2, sinalizando que ele estava supervisionando a batalha. Aqui embaixo diz assim, mais embaixo na lição de quarta-feira, desta vez não houve intervenção visível e milagrosa de Deus, mas a vitória sobre Ai não foi menos divinamente assistida do que aquela sobre os egípcios na primeira geração ou na recente vitória sobre Jericó. A chave para o sucesso está na fé que Josué teve na palavra do Senhor e sua obediência inabalável a ela. O princípio visto nesta história permanece válido para o povo de Deus hoje, onde quer que vivam e sejam quais forem os seus desafios. A história se repete, Deus não mudou e nós também podemos contar com Ele para termos a vitória sobre os inimigos externos e, sobretudo, sobre o inimigo interno. Deus subjugando a nossa natureza pecaminosa e assumindo o controle, né? Como diz na Bíblia, né? Como disse o apóstolo Paulo, é Deus que opera em nós o querer e o realizar segundo a sua santa e bondosa vontade, quando nós nos submetemos a Ele. Quinta-feira, testemunha do poder de Deus. Lição muito bonita também, né? Deus tinha dado às nações pagãs a oportunidade de conhecê-lo e se afastar de seus maus caminhos. Elas, no entanto, recusaram e estavam, no fim das contas, enfrentando o juízo divino. Então, de novo, né? Quando Ai é destruída, assim como Jericó,
Essas foram cidades que tiveram muito tempo de graça, de oportunidade, mas infelizmente se entregaram ao pecado e não aproveitaram a chance de salvação como Nínive teve quando Jonas pregou por lá, e mesmo Raabe e sua família quando aceitaram o Deus de Israel, né? Josué então orou assim: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. E aí Josué, ele dialoga com Deus, como Moisés também tinha uma intimidade incrível com Deus. E ele diz: olha, Senhor, se nós formos destruídos, o teu nome será manchado. E em outras palavras, a salvação que poderia vir por meio de Israel, oferecida pela pregação deles em relação ao Deus verdadeiro, seria barrada, prejudicada. Olha as consequências de tudo isso caso Israel fosse destruído, né? Então Josué, ele apela, ele ora, ele clama e Deus lhes concede a vitória, como já vimos, né? Em outras palavras, mesmo no contexto dos hebreus tomando a terra, grandes questões e princípios estavam envolvidos, o que incluía trazer honra e glória a Deus, que também era a única esperança para os pagãos, assim como para Israel. Última pergunta da lição de quinta-feira. Que paralelo podemos ver entre o testemunho de Israel ao mundo e o nosso como adventistas do sétimo dia hoje? Isso aqui é uma pergunta tão profunda, tão importante, né? Nós já fomos chamados de o povo da Bíblia. Ainda podemos ser? Será que as pessoas nos veem como pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm uma palavra de esperança, que sabem responder às indagações deste mundo perdido e confuso? Povo da Bíblia. Povo da saúde, será que ainda hoje podemos ser tidos como aquele povo que cuida da saúde, que se preocupa com a sua saúde física, mental e espiritual? Ou estamos vivendo como quaisquer outras pessoas, de forma desregrada, intemperante, ou pior, alguns aí fora, sem as motivações espirituais que nós temos, talvez estejam cuidando mais da saúde do que nós, que temos motivações espirituais. Enfim, quantas reflexões podemos fazer em relação ao testemunho, não é verdade? Que Deus nos ajude a identificar nossos inimigos internos, que Deus nos ajude a enfrentá-los pelo poder do Espírito e vencer, assim como vencemos os inimigos externos, vencer também os inimigos internos. E que em nosso coração e nossa vida não haja nenhuma capa babilônica, nem prata nem ouro que foram dedicados à perdição, à destruição, porque são coisas pecaminosas. Que em nossa vida haja integridade, pureza, consagração. É isso que Deus espera de nós e é assim que teremos poder para vencer, para conquistar e para chegar até a Canaã celestial. Vamos orar? Bondoso Deus, bondoso Pai, querido Criador, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós reconhecemos que muitas vezes temos sido falhos, temos alimentado em nosso coração coisas que não deveríamos. E pedimos agora, Senhor, perdão dos pecados, pedimos que Tu nos ajudes a identificar aquelas manchas em nosso caráter para que entreguemos tudo nas Tuas mãos e Jesus possa limpar isso em nossa vida pelo Seu sangue precioso. Pai bondoso, que não haja acãs em nosso meio, que pessoas e talvez nós mesmos que estejamos alimentando alguma coisa que te ofende, que te magoa, que nos levará à perdição, que essas pessoas e nós mesmos possamos todos nos arrepender, voltar atrás e caminhar da forma como Tu queres que nós caminhemos. Pai bondoso, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, que possamos transpor o Rio Jordão em breve e tomar posse da herança que nos foi prometida por Jesus. Porque é em nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo aqui do comentário da lição da Escola Sabatina.